Aqui. Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, para quem ainda não me conhece, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema, e hoje eu convidei a Marla, né, que é uma pessoa aí muito especial, que eu acompanho, né, nas redes sociais, que acompanha o dia a dia, que acompanha o trabalho, admiro o trabalho dela. E, né, foi ali pelas redes sociais que a gente se conheceu, né, e pude também se aproximar um pouquinho mais. E hoje eu convidei, né, justamente a Marla para estar aqui no nosso podcast, justamente, né, para conversar um pouquinho sobre as características da superdotação, né? A gente tem o intuito de compartilhar conhecimentos acerca da superdotação, da dupla excepcionalidade, e a gente, né, precisa entender como esses indivíduos, né, eles sofrem, como eles estão, né, no dia a dia, como é todas essas características, esses desconfortos no dia a dia, né? Por isso que eu até denomino, né, o nome superdotação na pele, que basicamente tem o intuito de trazer, né, esse conhecimento do dia a dia, né, que não é mais lá considerado, né, só o QI acima da média, não é só a avaliação neuropsicológica com todas as funções cognitivas acima da média, mas, né, são lá as crises de raiva, né, as injustiças do dia a dia, e isso às vezes se torna, né, muito desafiador. E hoje eu convidei a Marla justamente para estar aqui com a gente, né, trocando uma ideia sobre o dia a dia dela, né, e também compartilhando aí não só a experiência dela, mas também, né, os conhecimentos que ela também tem tido, né, e desenvolvido nessa área. Seja bem-vinda, Marla. Eu agradeço muito, né, por ter aceitado estar aqui. É uma honra, né, ter você aqui no nosso podcast. É uma honra, né, ter tido aí a oportunidade de te conhecer, né? Eu acompanho ali os seus vídeos diariamente, né? É uma honra, então, estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado. Muito obrigada pelo convite, Poliana. Eu fiquei muito feliz de ser convidada por você. Acompanho também seu trabalho. Quando eu imergi nesse mundo, né, da superdotação, eu comecei a pesquisar tudo, né, que tinha pela frente, livros, perfis, YouTube, e achei o seu perfil e eu achei tão válido porque você fala justamente desse lado mais amplo da superdotação, dos desafios, né? Para tirar esse estereótipo de que superdotação é só inteligência, é só QI. Então, eu gosto muito do seu trabalho, acompanhar, e fiquei muito feliz de você me convidar. Ah, eu que agradeço. E acho que seria importante também, Marla, você se apresentar, né? Talvez estejam aqui, né, acompanhando esse podcast, pessoas ainda que não te conhecem, né? Como que as Uhum. pessoas te encontram nas redes sociais, né? Que trabalho também que você vem desenvolvendo, né? Tanto para a comunidade da superdotação, quanto, né, para a comunidade ali mais do transtorno do espectro autista. Tá. Meu nome é Marla Littke, eu tenho 36 anos. Eu sou gaúcha, mas já morei em vários lugares do Brasil, morei também na Espanha, Estados Unidos. Sou casada, tenho dois filhos, sou educadora musical por formação. Tenho pós-graduação na área de regência de coral, mestrado em educação musical também. Minha vida profissional se pauta por ensino de música em escolas de ensino básico, também escolas especializadas como conservatórios, tanto para musicalização infantil, coral, teoria musical, piano, canto. Eu sou autora de didático na área de música para uma rede de escolas que tem cerca de 500 escolas no Brasil que adotam esse didático. Então, eu sempre gostei muito de escrever, de criar conteúdo, de criar atividade, sempre muito criativa. E eu e meu esposo, há mais ou menos uns 8 anos, a gente criou um projeto musical chamado Minha Vida é uma Viagem para Crianças, que é um canal no YouTube, que hoje tem aí mais de 2 bilhões de visualizações. E a gente também tem um canal infantil, Família Litic, que é um outro tipo, um viés um pouquinho diferente do Minha Vida é uma Viagem. E meu esposo também, a gente é cantor, compositor, a gente viaja aí o Brasil e o mundo cantando, fim de semana, durante a semana também. Então é uma família muito musical e a música tá na minha vida desde muito cedo, né? Então a minha mãe é professora de música, então eu cresci num lar onde tinha incentivo à música, tinha talento, tinha aulas e ensaios, e isso foi sendo uma coisa natural para minha vida me tornar uma musicista como profissão. Que bacana, Marla.
E é, né, assim como você falou, né, da música, estar muito constante ao longo da sua vida, faz quanto tempo, né, que você descobriu a superdotação aí na sua jornada? Olha, não tem um ano. O meu diagnóstico, meu laudo saiu em agosto, setembro de 2023. Uhum, Eu já vinha conhecendo, pesquisando sobre o mundo da superdotação, quando meu esposo e meu filho mais velho, eles foram laudados com superdotação. Então, eu comecei a pesquisar tudo, até mesmo para entendê-los, para entender meu filho. Então, eu comecei a ler bastante, vi muitos vídeos, muitos posts na internet. Mas eu não consegui me identificar como superdotada. Eu não achava que eu fosse. Eu sempre achei que eu fosse inteligente. Por exemplo, eu passei em primeiro lugar nos 2 vestibulares que eu fiz. Tirava sempre muitas boas notas. Para mim sempre foi fácil aprender, mas eu não achava nada excepcional, assim. E aí, meu esposo, ele é muito mais criativo. Eu vejo ele muito mais criativo que eu, uma mente muito mais geniosa, assim. Então, eu não consegui me enxergar como superdotada. Mas eu fui ler o livro que fala sobre pessoas altamente sensíveis, nesse meio tempo, enquanto eu estudava sobre superdotação, e eu me identifiquei totalmente como uma pessoa altamente sensível. Eu falei, nossa, e eu comecei a perceber desconfortos que eu tinha, de sensibilidade sensorial, de sensibilidade emocional, que eu não percebia antes. E eu falei, eu tenho que investigar isso. E quando meu filho foi investigado, foi laudado, ele fez uma avaliação de superdotação para a área de música. E a pessoa que avaliou ele falou assim: Olha, Marla, seria interessante você se avaliar também. Porque é muito comum que pessoas superdotadas, primeiro, casem com pessoas superdotadas ou namorem com superdotados. Então, meu esposo já sendo, falou assim: É muito comum, então vai lá investigar. Falei: então tá bom, mas fiquei meio na dúvida. Mas decidi, depois que eu li o livro, falei, não, vou descobrir esses desconfortos, essa ansiedade que me persegue durante a vida. Foi quando eu comecei meu processo e a superdotação foi confirmada, superdotação, mas também o autismo. Então veio aí um plus, uma dupla excepcionalidade que eu não imaginava, mas ao mesmo tempo fez total sentido para mim. Quando veio a casadinha da superdotação com autismo foi quando de fato eu falei, nossa, a minha vida agora faz sentido, eu consigo entender realmente quem eu sou, consigo entender meus dramas, minha ansiedade, minhas dificuldades emocionais, minha sobreestabilidade, tudo. Então foi assim um ponto de virada na minha vida e de amor próprio também, para entender, parar de me culpar por muitas reações que eu não conhecia, que eu não entendia por quê. Então eu digo que de setembro para cá eu sou uma nova Marla. que bacana, Marla. E como que, né, fiquei pensando aqui, né, nessa parte mais da música que você falou, né, de Sim. ser tão intenso ao longo da sua vida, a sua avaliação, né, ela foi também nessa parte, assim, de um talento para música, né, ou você fez ali só a testagem cognitiva mesmo e pela testagem já deu a sua superdotação? Eu não fiz o mesmo teste que meu filho fez, ele fez um teste que é específico para identificar a aptidão musical, então ele deu um Uhum, ouvido super apurado. O que a uhum, médica explicou, a médica não, a especialista, ela falou que é uma aptidão que precisa ser trabalhada, obviamente, né, no futuro para isso virar um talento. Ele vai ter que estudar, né, para que isso uhum, se torne algum produto para a sociedade. No meu caso, não fiz essa testagem, eu fiz uma avaliação neuropsicológica normal, com os testes cognitivos normais, deu um QI 139 e além, então tem a área acadêmica, né? A facilidade de palavras, o meu QI verbal é muito alto, a velocidade de processamento também é muito alta. E a parte musical a gente entendeu como fruto daquilo que eu produzo. Então, para mim é muito fácil compor, para mim é muito fácil criatividades musicais, para mim é muito fácil cantar. Então, é ali da análise do histórico de vida que ficou ali também como uma superdotação na área criativa musical mesmo. uhum, entendi. E quem foi a Marla quando criança? Né? Que características assim que você nota, né, de você criancinha, que daí quando agora, né, tudo fez sentido, né, tirou ali, descobriu, né, o que que veio à tona, assim, que você falou, nossa, poxa, né, isso agora faz sentido. Você falou dos incômodos sensoriais, né, isso é muito comum de Uhum. aparecer desde muito pequenininho. Olha, vou ser sincera para você. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância de como eu era.
E minha mãe também, pouquíssimas. Não foi, assim, um ponto muito fácil na parte da avaliação, porque minha mãe não soube me ajudar nisso, eu também não tinha muitas memórias. Mas algumas coisas que a gente conseguiu resgatar foi que eu me lembro que eu era uma criança muito tímida, então vivia mais, assim, no meu mundinho, apaixonada por livros desde sempre. Então, eu tenho hiperfoco em leitura, eu tenho hiperfoco em pintura. Então, desde muito nova, eu devorava livros. Meu prazer era ir para a biblioteca, ali quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, que veio esse despertar. E eu saía pegando tudo que via pela frente, lia todos os livros possíveis. Então, era ali uma intensidade nessa parte da leitura e do querer aprender, querer conhecer. Uhum. Era uma criança que tinha muita dificuldade de expressar as emoções, muita vergonha, então eu usava meio que a minha irmã para falar algumas coisas. Então, se acontecia alguma coisa em casa que eu tinha que falar com alguém, em vez de falar eu, ia falar para minha mãe era minha porta-voz. O que mais? Ele gostava muito de brincar de escola, tinha poucos amigos, mas amigos bons, assim, e sempre estava envolvida com música, muito envolvida. Era aula de violino, era aula de piano, era orquestra, era coral. Desde muito nova eu estava ali participando. E eu acho que desde muito nova eu criei uma necessidade de estar evidente no público. Então, eu cantava em solos, eu apresentava eu fazia parte de um grupinho de crianças que faziam um programa de rádio. Eu estava sempre em evidência ali, quase todo fim de semana, durante a semana, eu estava me apresentando, ou sozinha ou em grupo. E eu acho que isso serviu, de certa forma, como uma terapia para mim, desde muito nova, Uhum. para poder me comunicar. Mas, ao mesmo tempo, também foi um peso, porque é um peso no sentido da autocobrança, né? Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que falar, eu tenho que ser simpática com as pessoas, mesmo achar que eu me acho. Ah, a menina canta ali na frente da igreja, no meu caso é música cristã, música gospel, ela não pode, ela tem que conversar com a gente, tem que dar oi, senão se acha. Então, ao mesmo tempo, foi bom para me comunicar, mas ao mesmo tempo também era um peso, e eu sinto esse peso desde muito nova, de ter que ser simpática com as pessoas, ter que conversar com as pessoas para elas não pensarem que eu me acho, porque é uma pessoa que eu estava sempre em evidência. Não tive meu direito de ficar quieta no meu canto, sem poder falar com ninguém. Uhum, sim. E isso te gerou algum tipo de desconforto, algum tipo assim de esgotamento, Marlon, em algum momento da vida? Eu fico pensando, né, que claro que às vezes é bem é o descompasso às vezes, né, de eu tenho a dificuldade de interagir, mas eu quero muito, né, desenvolver meu potencial e é ali que eu, né, vou desenvolver esse potencial. Então, o enfrentamento às vezes, né, gera um desconforto muito grande, uma ansiedade muito grande. Você nota esses sinais assim ou não? Para você era mais tranquilo? Olha, a minha motivação social é muito baixa, na verdade. Eu não tenho muita necessidade de estar com pessoas, estar com amigos, nem com família. A minha motivação é estar com meus livros, pintando, fazendo música. Então, eu nunca tive uma necessidade. É claro que na adolescência você quer ser aceito, né? Você quer ter as pessoas que te amem, que te aceitem como você é. Eu tinha um pequeno grupo de amigos que eu percebo hoje que muitos eram neurodivergentes também, viu? Acabei, assim, me encontrando com muitos amigos que superdotados também, que hoje reconheço como superdotados, outros autistas, que acabam se identificando ali e se aceitando do jeito que era. Mas eu sempre senti uma pressão, como eu te comentei, para ser simpática, para conversar. Então, como eu sempre tive muita evidência, depois na adolescência, eu também estava cantando sempre em grupos musicais, que eu estava em evidência na escola, estava em evidência na igreja, na vida adulta, a mesma coisa. Então, eu sempre senti uma pressão muito grande, tenho que falar com as pessoas. Só que as pessoas muitas vezes falavam assim: nossa, mas você é muito séria, você é muito fechada, você tem poucos amigos. E eu sentia isso como um defeito. Nossa, mas eu não posso ser assim. Ou então tá num ciclo de conversa, a pressão de sempre estar preenchendo buraco de conversa. A pessoa tá falando, "Ah, eu não posso deixar buraco, eu tenho que conversar. É feio não conversar, tem que falar. Só que eu não queria conversar, tava primeiro me sentindo tímida, com vergonha, não sei o que falar, muito desconfortável para mim, as relações sociais, mas ao mesmo tempo pressionada a fazer. Então, sempre ali, puxando, vai, fala, mas uma ansiedade muito grande. Hoje eu percebo que eu tenho uma ansiedade social elevada,
mas ficou ali na vida inteira sem saber o que que era. Eu sabia que era timidez, mas não sabia de fato nomear e nem de onde vinha. Uhum, sim. E você foi falando, Marla, eu lembrei aqui, né, que quando eu era criança, as pessoas, né, costumavam falar assim, nossa, você é muito brava, né? As crianças nem brincavam às vezes comigo porque achavam que eu era muito brava. E o que que acontecia, né? Pela questão da sensibilidade, né? Qualquer coisinha que acontecesse, e até hoje é assim, sabe? Se qualquer coisinha, sei lá, me deixou brava, né? Eu me senti injustiçada, me senti ofendida, eu fecho a cara e fico no meu mundo, né? Então, isso foi algo até que, quando eu busquei avaliação, né, eu achava que também, né, poderia ser ali uma dupla excepcionalidade, porque todo mundo me falava ao longo da vida, né, nossa, você tem uma expressão de brava, de muito séria, né, e eu vejo que o diagnóstico foi muito importante justamente para definir isso, né, e ali eu fui Uhum, percebendo que no meu caso, tinha muito mais assim a ver com a questão da minha sensibilidade, que me deixava muito ativada emocionalmente, né? Então, hoje eu sou, uhum, né, muito emocional. Claro, né, que depois de todo um processo que a gente vai fazendo, a gente não vai, né, de certa forma, se afetando com tantas coisas, né? A gente vai aprendendo a encontrar outras estratégias. Mas até lá, né, esse desconforto vinha com muita intensidade desde muito pequenininha. E eu fiquei uhum, pensando aqui, né, nesse outro aspecto, né? Você falou ali um pouquinho da interação social, no aspecto do uhum. seu interesse, né? Então, eu vejo que, como você estava sempre em evidência, eu fiquei pensando, né, também, não era só ansiedade pela interação social, mas ansiedade por produzir, por ser muito boa, né, por não poder errar, porque você Sim, estava em evidência. exata, eu percebo que como dupla personalidade acaba se mesclando muito. Às vezes fica difícil entender, né, o que que vem de um, o que que Uhum, vem de outro. Mas assim, eu sempre tive um perfeccionismo muito exacerbado, né? Eu sempre pontuei como um dos principais defeitos meus, e até o povo até brinca, nossa, mas perfeccionismo não é defeito. É defeito, sim. O quanto a gente se cobra por ser perfeita, por ali tá em evidência, não posso errar, tem que conversar, tenho que. A minha performance tem que ser boa. E ao mesmo tempo você está produzindo, mas ao mesmo tempo fala assim, nossa, mas nem não tá bom ainda. Parece que nunca tá suficiente o que você está fazendo. Você se compara muito e como a gente percebe muito facilmente as coisas, mínimas coisinhas para a gente já são coisas absurdas, como se aquele pouquinho ali que eu não alcancei ou que errei já fosse algo possível para minimizar qualquer sucesso ou qualquer qualidade, qualquer avanço. A gente maximiza muito os defeitos, né? E os erros. sim. E eu acho que o superdotado, às vezes, ele acaba olhando mais para isso e até se esquecendo, né? Nessa maximização, assim, ele acaba ampliando a dificuldade, as distorções cognitivas que ele tem, né? De sou defeituoso, não sou Uhum, capaz, nunca vou conseguir, sou um fracasso, do que, de fato, né, ter uhum, crenças mais positivas dele, né? Eu acho que muitos, sim. hoje, assim, trabalhando com avaliação neuropsicológica, Marla, eu vejo que a maioria dos que me procuram não são assim, eu quero saber se eu sou superdotado. Não, eu tenho um problema, eu quero saber se eu tenho TDAH, eu quero saber se eu tenho, né, burnout, porque eu não estou produzindo quanto eu deveria estar produzindo, eu não deveria estar ansioso, mas eu estou ansioso, né? Eu tenho tudo na minha vida e continuo depressivo, né? Então, eu vejo que Uhum, essa, né, também essa alta percepção sobre o próprio comportamento faz com que, de fato, né, eu tenha essa sensação de que eu tenho um defeito, né, que tem algo ali no meu uhum. funcionamento que não está funcionando adequadamente, né? Eu tenho é, uma sensação muito grande, assim, que é, qualquer mínima alteração que a pessoa faz no rosto, ou qualquer coisinha aconteça que eu perceba que alguém tá desgostoso, eu já acho, o que que eu fiz de errado? O que que eu tinha que ter feito diferente? O que que deveria ter falado diferente? Ou da minha ação? As mínimas expressões, as mínimas reações eu trago muito pra mim. E agora, fazendo terapia, entendendo, eu falei assim, não, Malha, peraí, nem tudo diz respeito a você, pode ser outra coisa. A pessoa pode estar chateada com qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, não diz respeito a você, mas eu sempre trouxe muito pra mim isso, essa carga de ser eu que errei, eu que fiz alguma coisa que não deveria, por essa percepção, né, do que está acontecendo no ambiente, né? Uhum, sim.
E o que que mudou, Marla, depois, né, que você soube, né? Você falou ali que uma nova versão sua, né, veio à tona depois Aham. que você teve o diagnóstico, né? Você falou também inicialmente ali que seu esposo, seu filho, né, acabaram fazendo a avaliação antes de você. O que que mudou, né, tanto para Uhum. você quanto para a família, né? Saber dessa notícia, alguma coisa piorou, alguma coisa, né, melhorou para vocês? Olha, tudo melhorou assim, muito, 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 muito. Para mim, melhorou. Eu ganhei assim uma autoconfiança maior para os projetos de trabalho que eu achava que não era capaz para muita coisa. Eu falei, não, peraí, Marla, você tem capacidade. Isso aí você está fazendo uma síndrome de impostora aí. Você tem capacidade, é só você sentar, querer fazer, se organizar. Então, me deu uma motivação para poder produzir com uma confiança maior. Me deu também um amor próprio. Eu acho que eu tirei o peso da culpa de coisas que eu acreditava que eram defeitos mesmo. Agora eu entendo que é um transtorno, é uma inabilidade que eu tenho que aceitar e não tenho que me cobrar por isso. Identifiquei a ansiedade, a TAG, eu tenho a transtorno de ansiedade generalizada, comecei a tomar remédio, medicação. Eu também fiz algumas alterações na minha rotina para ser uma rotina mais tranquila. Antes eu fazia muita coisa, isso me deixava muito estressada, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então hoje eu foco naquilo que realmente eu sei que eu preciso. Quando eu percebo que eu tô me desregulando, eu vou fazer meu hiperfoco, vou ler, vou pintar. Então minha qualidade de vida melhorou muito, muito, muito. Eu sempre tive muita dificuldade para dormir. Meu cérebro não para, e por questão de sensibilidade à luz, sensibilidade a som, qualquer ruído, qualquer luzinha me desperta. Então, eu passei a tomar também medicação para manter um sono equilibrado. Então, a medicação com terapia, com autoaceitação e mudança, né, de estilo de vida foi assim, melhorou muito, 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 muito a minha qualidade emocional, a minha qualidade física. E eu percebo que é outra saúde emocional. Já minha família, então, o meu esposo também, ele primeiro foi indicado superdotado, assim, ele não tinha feito, na verdade, primeira avaliação, foi mais por anamnese, conversa com alguém, aí depois ele foi fazer a avaliação completa, aí deu superdotação, TDAH e autismo. Então ele tem os três, e para ele foi, assim, um divisor de águas também, porque ele mudou o trabalho, ele viu que realmente o foco dele era música. Ele estava num trabalho que não estava fazendo bem para ele emocionalmente, nem para o humor dele dentro de casa. Então, a nossa dinâmica dentro de casa melhorou muito, 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 porque ele estava mais relaxado, mais melhores emocionalmente. Meus filhos também têm dupla excepcionalidade. Meu filho de 7 anos, superdotação e autismo, e a Lauren também, de 4 anos, superdotação e autismo. Ela também tem suspeita de TDAH, mas ainda não fecha, né, antes dos 6 anos. A gente agora entende mais, por exemplo, os filhos, né? A gente antes tinha situações de rigidez, de crises que eles tinham, a gente se cobrava muito. Nossa, o que estamos errando como pais? Ou cobrava um comportamento que a gente achava que era má vontade, que era birra, a gente entendeu, não, é uma disfunção, é uma inabilidade, é uma crise, vamos lá resolver a questão sensorial, é emocional. Então, melhorou muito a dinâmica na casa e até a própria relação entre nós, uma relação de aceitação. Quando eu vejo que, por exemplo, meu esposo está desrelado, está perto de uma crise, ao invés de quando ele se estressa, ao invés de eu achar que ele não me ama ou que está fazendo uma coisa contra mim, não. É ele que está com algum problema de desregulação, vamos lá, vamos ajudar. Então, tirou um peso enorme das coisas que a gente faz, das reações e comportamentos, a entender que isso tem uma explicação neurológica, não é má vontade, não é falta de caráter, não é falta de amor. Uhum. E não é preguiça, né? Também. Não é preguiça, não é desatenção, não Uhum. é tanta coisa que a gente coloca como culpa no comportamento da gente, dos outros, como se fosse algo ruim, mas na verdade é uma inabilidade, é um transtorno, uma dificuldade realmente que tem que aceitar, entender que vai fazer parte da vida e se adaptar a isso mesmo. Uhum. E eu acho que, né, que o que você está falando, Marla, que muito se assemelha, talvez, né, a gente entender as nossas necessidades, né, o que a gente precisa, e de fato, né, buscar o suprimento delas, né, por meio da medicação, Sim, né, lá para fazer, né, esses caminhos mais neurológicos, ou mudanças de hábito, mudanças no estilo de vida.
Eu vejo que, né, não tem um milagre que um comprimido, né, que a gente toma ali que vai resolver todas as Sim, com coisas. certeza. Então, Não. tem, de fato, né, o desafio do dia a dia, que nem você falou, né, da rigidez, de ter que lidar com aquilo, mas a gente vai, né, encontrando ali um aprendizado. E eu fiquei pensando aqui, né, assim, compreendendo que todos vocês, né, possuem ali uma condição, né, duas condições, né, a maioria possuem duas condições. Que desafios, assim, né? Eu fiquei pensando, qual é o maior desafio de tudo isso, né? Você falou da rigidez, falou, né, da cobrança dos pequenininhos. Qual que você acha, assim, que Uhum. é algo que, né, gera mais, talvez, né, desgaste emocional, mais gasto de energia também, né, ter que lidar com esse problema? Eu acho que a desregulação emocional é o mais complicado Uhum, quando vem que a resolução emocional, que às vezes pode vir questão sensorial, né? Quando entra em crise, um entra em crise, aí começa a gritar. Você vai pequeno, entrou em crise, aí começa a gritar. Aí o Bernardo, que não suporta barulho, né, alta, e entra em crise também. E aí eu vejo as coisas fora do controle, e eu entro em crise também, aí eu tenho que recorrer a alguém. Aí meu esposo vai lá, mas tem uma hora que eu entro em crise, aí depois ele entra em crise. Então, assim, lidar com os quatro tendo alguma coisa é mais difícil, porque quem que vai ajudar na hora que está todo mundo mal? Então, acho uhum, que esse é o principal desafio. A rigidez também, porque a rigidez de um briga com a rigidez do outro. Tem uhum, uma hora que a gente fica assim, ei, rigidez aí, qual que vai ganhar a rigidez? Que um quer a opinião dele, outro quer a opinião do outro, e ninguém quer abrir mão. Então, a uhum, rigidez e a desregulação emocional são maiores desafios. Mas, assim, não é só desafio, sabe, Poliana? Eu entendo que, assim, é bom que nós quatro sejamos parecidos, porque a gente se entende, a gente tem intensidade para entender a criatividade, a necessidade de vencer o tédio, por exemplo. O meu filho precisa muito, tá sempre muito entediado, né? Tem que estar ali sempre alguma atividade para ele estar saciado cognitivamente, o conhecimento, a produção, ele é muito criativo, então tem que estar sempre exercendo essa criatividade. Então, a gente acaba exercendo a nossa necessidade de criatividade nos nossos filhos. As conversas, você vê que são conversas que saciam a gente pelas perguntas que eles fazem, a gente tem que, nossa, que pergunta complexa, eu vou lá responder. Então, são muitos desafios, mas ao mesmo tempo, eu gosto do fato de sermos todos neurodivergentes, que é mais fácil de nos entendermos uhum, e acaba sendo uma casa com compreensão uhum. de toda compreensão emocional, compreensão de conhecimento, de interesses. Não é só coisa ruim, não. Sim, eu acho que é como se fosse uma gangorrinha, né, Marla? Tem lá os desafios quando baixa, né, ali numa crise, mas depois Sim, sobe, né, pela criatividade, por essa sim, troca do conhecimento, né? Todo mundo tá sim, às vezes no mesmo interesse, né, da música, da criatividade, exatamente. da Uhum. leitura, né? Então, ter esses pais, Isso, né, que compartilham desses mesmos interesses é o que é bacana e que favorece muito também, né? E eu fiquei pensando aqui, sim, com Marla, certeza. você compartilha, né, bastante dessa parte também da maternidade, e eu vejo assim que uma grande dificuldade, né, das mães ou dos pais, né, em geral, né, aceitar que a gente não vai dar Nossa. conta de tudo, né? Que a gente não vai ser Aham. suficiente o tempo todo, né? Que a gente não vai saber as respostas o tempo todo, ou, né, que a gente não vai conseguir lidar com todas as crises, né, nervosas que eles possuem. E eu acho que isso tem surgido, né, tem levado muitos pais a uma alta ansiedade, né, de eu tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe o tempo todo para essa criança, né, e dar conta de outras coisas da vida, né, o trabalho, a carreira, né, o próprio autocuidado, a própria rotina que tem que cumprir no dia a dia, né, dar conta de tudo isso que tem que fazer, né, na nossa vida, que não é pouca coisa, né, e além disso, todo fornecer o melhor, né, eu acho que os pais superdotados se cobram muito por dar a melhor educação e o melhor suprimento dessa necessidade emocional para essa criança, né? E eu acho que, assim, também a gente acaba se cobrando muito para não desperdiçar a capacidade que tem ali, né, na criança. Então, é uma cobrança que eu faço muito, porque o Bernardo, por exemplo, tem essa aptidão musical, mas até agora ele não conseguiu vingar em nenhum instrumento. Ele sempre falou de bateria, mas começou a aula de bateria, mas ele teve muita dificuldade, porque repetia demais, não queria.
Aí o piano, a gente tentou começar a ensinar em casa e também não ia. Então, a gente tem que achar um método ainda que seja um método. Até a pessoa que avaliou, ele falou: ó, ele tem que ensinar dessa forma para ele, porque para superdotado o ensino de música é totalmente diferente. Só que a gente vê, ele tá com 7 anos, até agora não vingou. Aí eu vejo um vídeo de algum menino na internet, por exemplo, de 7 anos, tocando peças super complexas do piano. Eu falo assim: poxa, meu filho podia estar assim, só que não tá. O que que a gente tem que fazer? O que está acontecendo de errado? Então, é também um peso ver, poxa, meu filho tem toda uma capacidade, o que que eu estou deixando de oferecer para que ele consiga desenvolver? Será que eu não vou oferecer um ambiente adequado para desenvolver tudo que ele precisa? Então, tem esse peso também em cima do pai de um superdotado, porque nem tudo vem natural, né? Tem coisas que realmente tem aptidão, mas tem que desenvolver, tem que estudar, como é o caso da música. Outras coisas não, outras coisas vêm naturalmente, como criatividade, a inteligência nos estudos, isso vem fácil, mas outras não. E é uma coisa que eu me cobro bastante. Aqui em casa a gente se cobra nisso e a gente não encontrou ainda o segredo. Eu não tenho nem o que falar, olha. O segredo é esse, a gente está tentando trilhar para que a gente não se cobre e nem cobre ele também, porque ele já é extremamente perfeccionista. Então, aí ele vai treinar alguma coisa, ele errou, ele já não quer fazer mais nada, porque errei agora, então quer dizer que eu não quero, bloqueia. Então, a gente tem que muita sensibilidade, muita tranquilidade, sem ter nenhum tipo de peso para que saia bem, que saia perfeito, porque ele já se cobra sozinho. A gente não tem que cobrar zero, mesmo tarefa de casa. Ele faz, ele se cobrar, a gente não pode cobrar, olha, faça melhor, porque ele já vem todo um peso de cobrança nele. Então, é assim, é conhecendo, vendo as sensibilidades e tentando não colocar as nossas próprias ansiedades e cobranças e perfeccionismo em cima dos nossos filhos. Uhum. Eu acho que a gente não pode esquecer que eles têm o temperamento deles, né? Igual você falou, né? Então, por exemplo, né, nessas tentativas que por mais que ele tenha todas as características da superdotação, né, do autismo, ele Uhum. vai ter o modo próprio de funcionar dele, né? O temperamento dele, a Sim. irritabilidade dele, Uhum. né? Então, acho que isso É. também faz com que se torne ainda mais singular, né? Seja ali, a gente está falando dele, mas poderia ser, né, qualquer criança ali com, né, com Uhum. qualquer área de interesse. E eu fico pensando aqui também, Marla, que eu vejo, né, que muitos superdotados, depois que descobrem, né, a superdotação, eles querem, né, de fato, assim, que essa boa nova, né, chegue a todo mundo, né, que todo mundo, de fato, passe por esse processo, né? Eu acho que até pela ação revolucionária do superdotado, né, pela vontade, pela busca de propósito, busca de sentido, né? Então, se eu passei por isso, né, eu quero que outras pessoas, né, também passem por esse processo, ou também saibam que elas são, né? Então, eu vejo que muitas vezes o superdotado se enche de energia, né, e se direciona a projetos na área, né, se envolve nas causas, cria às vezes, né, algumas até ações ou movimentações, né, em torno aí dessa causa, seja, né, ali do autismo, seja da superdotação, e eu vejo isso muito presente em você também, né, você falando isso lá todos Sim. os dias, né, Uhum. motivada a levar esse conhecimento a todas as pessoas, né, eu fiquei pensando aqui, né, se é algo assim que você sente como seu propósito também, né, como que foi esse processo, né? E como que você, né, acaba de fato fazendo isso, né, no dia a dia? Você falou, né, dos seus amigos, hoje eu percebo que eles também são, né? Mas hoje você tem feito um trabalho nas redes sociais sobre isso, né? E muitas pessoas, de fato, se Isso. identificam com alguns comportamentos seus e daí vão buscar também, né? Uhum. É uma faca de dois gumes, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei assim, poxa, será que eu vou falar? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma vida, de certa forma, pública dentro do nosso universo, né? A gente tem seguidores, tem muita influência, a gente sabe o que que a gente fala tem um peso, mas não queria que as pessoas mudassem, né? A visão que elas têm de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que parecesse, por exemplo, arrogante. Muitas pessoas pensam, nossa, fala que é superdotado, já tá achando que se achando mais inteligente que todo mundo. Uhum, E eu falei, vou falar, não vou falar. Mas eu entendi que eu deveria falar, porque eu falei assim, gente, isso é parte do que eu sou. Eu, eu tô imersa nisso agora, virou meu hiperfoco, eu tô estudando, tô me conhecendo melhor. Se eu não compartilhar, eu não vou estar sendo sincera com as pessoas. Então, eu decidi compartilhar. E, ao mesmo tempo, eu percebi o quanto existe uma mistificação, né, em cima da superdotação,
em cima da dupla personalidade, do autismo. Então, eu senti que era uma missão realmente informar. E muitas, muitas, muitas pessoas vieram falar com a gente: olha, eu desconfio que meu filho precisa ser superdotado. Muitas pessoas foram atrás, identificaram a superdotação nelas, no filho delas. Outros identificaram dupla excepcionalidade, outros estão investigando. Eu posso contar aí, ó, umas 30 pessoas já que, com o nosso testemunho, meu e do meu esposo, já foram atrás de uma avaliação e tiveram algum diagnóstico que foi libertador para elas. Isso, para mim, se fosse uma pessoa, eu já estava assim, megamente feliz, porque todos vêm falar assim: nossa, muito obrigada, tanto tempo sofrendo, tanto tempo sem entender, tanto tempo com talento enterrado, sem entender porque eu não ia para frente. As pessoas, elas, é um assunto ainda que se fala pouco, que as pessoas conhecem pouco. Só quem realmente está ali vivendo que conhece. Quem não está, não sabe. E precisa ser falado. E alguém que passa pela experiência, é a melhor pessoa para informar: olha, eu passei por isso, por isso, por isso, eu sou assim, assim, assim. Na vida corriqueira, eu passo por alguma situação, eu lembro: isso tem a ver com alguma coisa do autismo, tem alguma coisa a ver com a superdotação. Eu compartilho na hora. Aí alguém pega: nossa, que legal, eu não sabia desse detalhe. Aí vai lá: peraí, deixa eu pensar. Quem sabe eu também sou, quem sabe um filho meu, quem sabe um parente, um neto, um sobrinho. Tudo isso serve de conhecimento para as pessoas e esclarecimento. Uhum. Eu acho que isso também, né, hoje em dia, pela tecnologia, é muito mais fácil, né, que esse conhecimento chegue, né? Então, por exemplo, por mais que a gente não tenha lá uma capacitação para os professores, né, talvez na escola, mas os professores estão nas redes sociais, né? Eles estão vendo ali e eles vão estar percebendo, né? Tendo essa educação, né? Eu acho Sim. que de fato é a educação. Eu penso muito, né, quando eu vou trazer um post, eu sempre falo, né, que o post ele passa na minha cabeça voando, assim, é como se passasse um pensamento e eu tenho que capturar aquele pensamento naquela hora para escrever, né? Mas depois sempre, né, eu tenho um intuito assim mais educativo, né, da gente conhecer as nossas características, porque se a gente não sabe que, né, você falou do perfeccionismo, se a gente não sabe que que o perfeccionismo ele pode ser patológico, né? Ele pode gerar essa pressão, ele pode gerar ansiedade, ele pode levar ao esgotamento psicológico, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? Eu sempre digo que a ansiedade, a depressão, o burnout é a cerejinha do bolo, né? A pontinha do iceberg, Sim. mas que tem Uhum. todas as outras características lá que levam, né? Há um sofrimento, né? E eu vejo que na superdotação, a gente poderia ficar o dia inteiro falando, né, de 500 aqui características que esse indivíduo tem. Claro, né, que são características também que se misturam, né? A inquietação comportamental, as necessidades sensoriais, né? Se misturam ali com o TDAH, né? Com o autismo. Então, ainda mais, né, se torna complexo esse entendimento, né? E por isso que, de fato, precisa, né, dessa avaliação de forma, né, mais assim minuciosa, de compreensão de todo o histórico de vida. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, Marla, que às vezes, né, como você falou, né, da arrogância, eu fico pensando assim, né, que um tempo para cá, né, eu recebi ali vários haters, né, comentários, né, agressivos, comentários, né, pejorativos, no sentido, né, de você estar compartilhando conhecimento e as pessoas não estarem entendendo, né, e ainda estarem ali emitindo um julgamento errado sobre isso. E foi algo, né, que até, por exemplo, eu percebi pela minha terapia que até então eu não tinha prestado atenção que eu tinha sincronia, e aí, né, agora eu descobri que eu tenho a sincronia. Por quê? Né? Porque eu comecei a não lidar, não saber lidar com essas ocasiões, né? Com esses comentários quando eles começaram a surgir, né? De ficar nervosa, o que que eu vou responder para essa pessoa, o que que eu vou falar? Será que alguém viu esse comentário, né? Vem ali a culpa, vem a autocrítica, o perfeccionismo, né? E isso começou, né, de certa forma, a gerar um desconforto muito grande dentro de mim, né, emocional, uma crise nervosa mesmo. E aí, né, até junto com a minha terapeuta, a gente foi encontrando de fato outras estratégias, né? Então, né, receitas não, né? Modos, né? Criando repertórios. O que que eu vou fazer quando isso acontecer? Né? O que que eu vou fazer quando alguém fala mal, quando alguém mandar uma figurinha lá pejorativa, ou quando alguém fizer tal coisa. Então, a gente foi criando repertórios para lidar com essas ocasiões, para que se tornasse menos, né, ali, ansiogênico para mim.
E eu vejo que, eu acho que, né, teve uma vez que você compartilhou, né, isso ali, e veio uma chuva, né, parece que você colocou, né, de onda de pessoas com discursos, né, ali pejorativos, né, então, ao mesmo É, tempo que tem essas famílias, né, e essas pessoas que estão super querendo esse conhecimento, também tem esse outro lado, né? Que é um desafio para a gente. E naquele momento, quando a gente está ativado emocionalmente, a gente fala, ai, tá vendo? Não vou postar mais, né? Então, às vezes, é, vem esse desânimo, né? Mas depois a gente se recupera e bola para frente, né? eu sempre tive muita dificuldade, né, com comentários negativos na internet. Sempre me desregulou muito. É, qualquer mínima coisinha que alguém falava, isso já virava algo muito maior para mim. Uhum, Hum, quando eu comecei a compartilhar da superdotação do autismo, teve pessoas falando da superdotação, ai, para de falar disso daí, você tá se achando. Ou então, quando falava das dificuldades da superdotação, ó, entendo, não é só inteligência, não é só QI, a gente tem questões é, pesadas, complicadas que vêm dessa superdotação. Pá, tá reclamando de barriga cheia, as pessoas não entendem, elas acham que é só realmente que você tem que achar tudo maravilhoso, superdotação e não reclamar de nada. Do autismo também, falando, é aquela discussão, autismo nível 1 não tem sofrimento, é só nível 3. Ah, meu sobrinho é que sofre, ele que é autista de verdade, você não é, e você se comunica, você canta, você vai na frente do público, como é que você pode ser autista? Então, a desvalidação do diagnóstico foi o que eu mais sofri, na verdade. Porque eu me encontrei tanto no diagnóstico, fez tanto sentido para mim, e me deu tanto tirou a culpa por quem eu era, que vem alguém falar assim, não, você não é, como se falasse assim, ó, o que você faz é realmente errado. Não deveria ser assim, não é diagnóstico nenhum. Então, uhum, isso mexe muito comigo. Eu ainda estou aprendendo a dosar como eu falo, quando eu falo, como responder, como informar. Eu até dei uma parada assim no início, logo que o diagnóstico, comecei a postar muito. Depois veio muita gente falando negativamente, outros positivamente, claro, sempre acaba sendo maior os positivos que os negativos, mas eu vou dosando ali. Tô bem emocionalmente hoje, eu quero falar alguma coisa, ok. Se alguém vier falando negativamente, eu vou aceitar hoje, ok, hoje eu tô bem. Se eu não tô bem, então deixa quieto, não vamos tocar em nada para evitar qualquer tipo de estresse. Então, é complicado, não é fácil. Mas, como eu te falei, eu entendi isso como uma missão. Eu entendo como uma missão porque nós temos uma voz grande na internet. Se eu fosse uma pessoa que tivesse poucos seguidores, eu ficaria quieta, não teria falado, mas como a gente tem, eu uhum, sei que eu preciso usar a influência que eu tenho para informar sobre o tema. uhum, sim. E eu acho que, né, na superdotação já tem toda essa estigmatização e esse senso comum, né, falando Sim, sobre isso, mas eu acho que no TEA, né, acaba tendo mais ainda, né, ainda mais quando é um TEA na dupla excepcionalidade, né, das pessoas isso, não aham. compreenderem, né, às vezes até eu sinto que o próprio, né, paciente às vezes para ele é difícil, né, de compreender, mas como assim, né? Eu tenho autismo, se eu interajo muito bem, né? Passei a vida inteira com vários amigos, né? Então, às vezes, eu sinto que tanto para o paciente é difícil ele perceber essas características nele, quanto para a sociedade. Ainda é mais difícil, né, das pessoas prestarem atenção, porque eu vejo que também a superdotação camufla muito, né, das dificuldades, né? O Sim, potencial da sim, superdotação exatamente. camufla demais ali as dificuldades, né? Atenuando essas dificuldades Uhum. e aí as pessoas, né, acabam emitindo, né, esses comentários. Não é fácil, mas É, vamos lá, né? sim, As pessoas que agradecem e que foram diagnosticadas depois de mim, porque eu falei, vale tudo. Então, para é, mim, vou continuar. sim. Eu acho que uma coisa, né, muito valiosa é a gente, de fato, constatar as evidências, né? Que evidências, né? Quantas pessoas estão, né, criticando? Ah, tem uma, e quantas estão elogiando? 90, né? Então, às vezes, Sim, é exatamente esse funcionamento que a gente falou lá atrás, né? A gente, de fato, colocar as claras, né? Para a gente ver, ó, tantas pessoas gostam do que a gente faz e apenas uma ou duas ou três, sei lá, né, que estão criticando. Às vezes isso é importante, né? sim. Até a gente tomar nota disso para a gente confrontar os nossos próprios esquemas, né, Marla? É. E sempre tem o botãozinho de bloquear também, né? Quando você conversa com a pessoa, eu sempre sou daquelas que vai tentar conversar, explicar. Quando eu vejo que a pessoa é irredutível, que ela resolveu É, implicar comigo e tudo que eu falar vai ser, eu falei, quer saber? Não preciso dessa
pessoa que não. Vou lá e bloqueio, pronto, aí acabou meu estresse. Aham, sim. É, exatamente. Eu acho que, né, a gente tem que ir encontrando essas estratégias e uma delas é, de fato, né, bloquear. E acho que para a gente finalizar, Marla, né, eu acho que a gente falou de várias características, né, aí do seu histórico de vida e tal. E eu fiquei pensando aqui, né, para as pessoas, né, que estão assistindo o nosso podcast agora, que estão, né, talvez se identificando com o que você falou, quais foram, né, talvez ali os principais sinais, né, que você percebeu no seu comportamento, ou que você percebeu, né, nos seus filhos também, que levou vocês, né, de fato, a saírem dessa zona de conforto e buscarem um profissional, né, para fazer avaliação, para as famílias que estão aqui acompanhando, né, para poderem também identificar ali, tanto nas crianças, né, quanto você tem dois aí pequenininhos identificados, né, o que que você prestou atenção e falou, opa, né, a gente também tem que avaliá-los, e o que que você prestou atenção em você? Epa, acho que, né, teve lá a indicação, mas não teve só a indicação, né? Você fez sentido para você, né? E você ficou curiosa Uhum, e queria saber se você uhum. fosse, né? Então, que sinais, né, que você nota assim que são muito importantes que esses adultos, né, que estão aqui acompanhando a gente, que essas famílias que estão acompanhando a gente, que elas notem, né, ali no seu dia a dia, que isso pode ser um sinal, né, da dupla excepcionalidade ou da superdotação. Tá. Vou começar pelos meus filhos. Então, o primeiro que a gente desconfiou foi meu filho Bernardo. Ele sempre teve uma necessidade de estar criando coisas, usando a criatividade. Então, era muito coisa manual. Então, ele pegava uma caixa de papel, ele botava na cabeça exatamente como ele queria que fizesse um robô. Então, ele conseguia esboçar aquele robô, explicar para a gente e executar o robô. Pistas de carrinho, máscaras de bichos, construções de instrumentos construções. Então, essa necessidade de construir, de colocar criatividade em prática e coisas muito complexas para a idade. A minha filha, perguntas existenciais, filosóficas, extremamente complexas para uma menina de 3 anos, coisas sobre bem ou mal, estado do homem, espiritual, morte, vida, questões assim extremamente assim, como é que uma menina de 3 anos está fazendo uma pergunta dessa? Eu tenho anotado as perguntas, são perguntas assim extremamente que a gente não tem nem resposta e ela não se saciava com as respostas simples que a gente tentava dar, que a gente achava que ela ia entender. Então, às vezes ela queria saber mais, mas a gente começava a explicar. Então, perguntas extremamente complexas para a idade dela. Essa habilidade de comunicação, né, palavras muito rebuscadas para a idade. Meu filho, um tédio muito grande, uma necessidade de estar ali estimulado. E a timidez muito grande deles. Foi o que mais acentuou no autismo, né? Quando a gente. Depois que eu fui atrás deles depois que eu tive meu diagnóstico, né? Para confirmar se o deles tinha autismo ou não. As pessoas vêm conversar, não responde, quer fazer amizade, mas não consegue, se isola, a reciprocidade de afetiva de professores, de amigos, vão lá dar um abraço, não quer, isolamento social, a bateria social, a sensibilidade sensorial. Meu filho, por exemplo, a professora explicou que na sala de aula todos abraçavam ela, menos ele. Ela tinha que chegar, falar: você quer me dar um abraço? Pode me dar um abraço, eu dava um abraço, eu dava um abraço. As pessoas, algum menino fazia alguma maldade com ele, ele não se dava conta que aquilo era maldade, não percebia. No recreio ou na atividade no parquinho, ele ficava brincando um pouquinho com as crianças e logo se isolava. Aí eu perguntava: você quer brincar com alguém? Não, tô bem aqui sozinho. Então, foi coisas que a gente observou, que a escola falou também, que pra gente acendeu assim a anteninha, ó, tem alguma coisa aí. A minha filha, desde muito cedo, com questões sensoriais, roupas. Tinha vezes que ela ia para a escola de pijama, porque a única roupa que ela queria usar era pijama. A gente morava nos Estados Unidos na época, não vestia meia pro frio, não queria vestir casaco. Todas as roupas tinha que tirar a etiqueta. Isso virava assim crise de grito, de descontrole. Então, uma sensibilidade sensorial muito forte foi o primeiro assim que acendeu pra gente. E nós, o meu esposo, sempre muito, muito, muito criativo, assim, as ideias surgem fácil. Se a gente está numa roda de conversa, por exemplo, vamos falar do tema o bem que os insetos fazem para a natureza.
vem uma ideia de música para ele na hora, imediata, ele já senta, já pega o violão, já compõe, em 2 minutos sai a música pronta, estrofe, coro e pronto. Então, assim, a facilidade dele para compor sempre foi muito genial. A gente sempre, isso é genial, só que a gente não sabia que isso poderia ser superdotação. Quando Uhum. a gente foi entender que era superdotação, ok, não tem nem dúvida, é porque essa facilidade de compor. E para mim é uma facilidade que eu tinha de entender as coisas, muito inteligente, a facilidade para escrever, pegar um assunto rapidinho, eu consigo conectar, já escrevi algo sobre aquilo na escola, e a sensibilidade emocional para mim, que me gerava muita ansiedade. Isso fez assim, não, isso não tá normal. Tem alguma coisa aí que me deixa muito alerta para tudo que está acontecendo, tudo chega muito forte para mim, minha mente não para. Acontece qualquer coisinha, já tô ansiosa, já tô preocupada, ou não consigo parar de pensar alguma coisa quando ela me vem. Essa questão sensorial, os barulhos me incomodam, me perturbam, eu travo. Eu percebi que tinha alguma coisa, ok, vamos lá investigar. E que mais? Acho que é isso. Um resumo seria essas características aí que vêm mais evidentes. A gente tem uma lista. Para cada pessoa da família, a gente tem uma lista das características, né? Para a gente nunca esquecer do que ajudou a fazer a identificação. Mas acho que o resumo é esse. E eu acho que, né, você falando aqui agora, eu sempre falo, né, que chega um momento da nossa vida que a gente tem que ter aquele mapa de investigação criminal, sabe? Que a gente vai olhando assim e, né, como se fosse Uhum, montando, né, um esquema. Isso aqui vem daqui, isso aqui vem dali, né? Eu acho que é justamente isso, né? Que no processo do autoconhecimento a gente vai percebendo, a gente vai dando nome para as nossas características, né? E a gente vai vendo que elas estão conectadas com muitas coisas, né? Com a nossa história, com, né, o jeito que a gente enfrenta as coisas no dia a dia, com os nossos sofrimentos também, né, quando gera o sofrimento. E eu fico vendo vocês, Marla, e eu acho assim, né, que parece muito, né, de uma superdotação, assim, de autofuncionamento, né, pelo tanto ali de coisas que vocês fazem, né, as músicas que vocês compõem, né, estão sempre produzindo, criando, fazendo, né, sempre, assim, muito produtivos. E eu fico aqui pensando, né, o que seria talvez, né, bacana, né, de dizer para essas pessoas que talvez vão ouvir a gente também, que também tem um funcionamento muito parecido com o de vocês, né? No sentido assim de se cobrar demais, que você falou, né? Tão no lugar de destaque que chama atenção e tem ali algumas dificuldades, né? E não consegue se perdoar porque tá tendo essa dificuldade, né? Tem uma autocrítica, uma autocobrança muito exacerbada. O que que a gente poderia, né, talvez aí dizer para esses adultos aí, né, que estão nesse foco, né, e que estão nesse lugar de alta performance, que a gente vê que, né, que às vezes é no trabalho, às vezes pode ser na música, na criatividade, né? Às vezes é criança, né? Eu tô falando de adultos, mas, por exemplo, eu atendo umas crianças que são do esporte, né? Que estão lá no foco, né? São os melhores jogadores ali do estado e tal. E, né, estão, de certa forma, vivendo muitas coisas, né? Estão desenvolvendo super o potencial, mas também, né, tá tendo ali um desconforto muito grande, às vezes, da autocrítica, dessa pressão que você falou lá no início, né, de produzir, de ser bom o suficiente, e acho, né, que para a gente fechar, né, com esse encorajamento, assim, para eles. uhum. Olha, Paulina, assim, como você falou, acho que realmente sim. Eu nunca tinha pensado por esse lado, você falou da alta performance, né? Nós acabamos sendo bem-sucedidos naquilo que a gente faz, então a gente recebe muito reconhecimento do público, a gente recebe um feedback que acaba ajudando a ver, não, ok, tô fazendo certo, Uhum, é legal, tá alcançando pessoas, o que eu tenho gera um propósito pra gente, não é só um talento que não é usado para nada, então a gente acaba tendo esse feedback que é muito positivo para a gente continuar. Mas eu acho que eu diria que cada um descobrir de fato qual que é o seu principal talento, sua principal habilidade, deixar tudo em volta que é periférico e focar naquilo que você faz bem. uhum, Eu acho que se conhecer, fazer, ok, eu sou muito bom em escrever, vai se tornar escritor, vai atrás da sua potencialidade. Você é muito bom como empresário, como empreendedor, vai lá, vai ser empreendedor. Esquece todas as outras coisas que você tem medo, vai ser nisso que você vai fazer bem aquilo que você sabe fazer bem. É música.
O Daniel, aí, muito tempo lutou entre duas profissões ali naquele conflito. Quando ele, de fato, vou fazer isso daqui, ele entendeu que, ok, eu sou capaz para fazer isso. Ele nunca conseguiu estudar muito música, porque ele era muito autodidata, então ele também se sentia inferior por não ter estudado, mas assim, ó, nossa, eu consigo fazer, não preciso ter estudado. Ganhou a tua confiança, foco total na música. Então, entender qual é a sua habilidade, quem sabe mudar de emprego, quem sabe mudar de cidade, fazer alguma coisa que é dar para você gastar o seu tempo naquilo que você faz bem. Isso vai dar uma satisfação enorme e você vai ver frutos daquilo que você está fazendo. Isso vai alimentar o seu desejo de ser reconhecido, o seu desejo de ver que o que você está fazendo é propósito. Eu vejo que eu tenho muito senso de necessidade de senso de propósito. Às vezes eu penso, quando eu num dia que eu não estou bem, que eu preciso ficar lendo muito ou pintando muito para me regular emocionalmente, eu falo, poxa, que esse dia me adiantou? Não fiz nada de útil, não fiz nada de bom para a sociedade com essa minha cabeça que eu tô só lendo e pintando. Aí fala, peraí, aí fim de semana a gente vai lá e canta para muitas pessoas, as pessoas respondem, ok, aqui tá meu propósito, mas eu tenho que saber equilibrar, né? Equilibrar as emoções para conseguir fazer bem feito o que eu tô fazendo. Então é se conhecer. Conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes e ir atrás daquilo que você faz bem. Mudar de profissão, eu falo isso. Vá, se precisar, mude de profissão, mas faça aquilo que você é bom. Sim. E eu acho que uma última coisa, Marla, também é exatamente isso que você falou, né? Além de você saber aquilo que você vai bem, né? E talvez tomar decisões aí para sair desse lugar que você tá, se não tá te fazendo bem, Uhum. o processo, né, foi muito importante reconhecer que eu vejo assim que às vezes o superdotado, é como se o superdotado fosse uma árvore, mas ele fica embaixo de uma árvore grandona, né? Então, uma árvore pequena plantada embaixo de uma árvore grande, né? Ela vai crescer? Vai, mas vai crescer sobre a sombra só, né? Então, eu vejo assim que, às vezes, ficam tanto se comparando com a outra árvore, que está muito maior, que a gente esquece do outro lado que Sim, tem a luz do sol que produz que a gente brilhe, que legal. de fato, a gente encontre, né, a nossa potencialidade, né? Então, enquanto a gente tá à sombra dessas outras árvores, porque, nossa, né, eu não vou mudar de carreira agora, porque nós já tenho 40 anos, né? Imagina só começar uma carreira nova agora com 40 anos, né? Mas é melhor que você saia agora e, né, mude ali, sei lá, vire, né, seja uma outra planta, né, com a luz do sol que você vai, sei lá, daqui 2, 3 anos estar brilhando, né, do que você ficar embaixo dessa árvore, né, que pode ser as nossas Sim. próprias crenças, né, a gente fica ali e hoje eu sinto, Marla, né, isso que você falou, eu sinto isso muito, muito intenso, até nas minhas vísceras, sabe? De tipo assim, né? Hoje eu sinto que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, que eu encontrei exatamente, né? A profissão que eu gostaria de continuar executando, né? Gosto do que eu faço, né? Todo dia me sinto satisfeita. E eu acho que é exatamente isso, né? Que faz com que a gente se debruce, né, e se encha de energia para aquilo. Claro que tem dia que vai ser chato, né? Assim como tem dia que vai, né, a gente Sim. não vai estar bem, né? Então é a gente Uhum. entender que aos pouquinhos, né, a gente está crescendo, assim como essa árvore está crescendo, né? Mas para isso a gente precisa sair da sombra de outra árvore, né? Legal, é isso mesmo. A gente entender também que a gente cansa, né? A gente cansa porque é muito intenso, acaba cansando mais. E às vezes a gente tira energia daquilo que realmente faz bem com coisas periféricas que não são tão importantes. Quando você descobre, você vai focar energia de fato naquilo que vai te dar um prazer emocional muito maior, um senso de significado, de que conseguiu, do que coisas que às vezes a gente preenche ali no nosso dia que não são, que estão gastando nossa energia e tirando foco daquilo que a gente deveria fazer para estar bem saciado. Uhum, exatamente. Eu acho que é isso. Pessoal que tiver dúvidas, né, quiser deixar aqui seu comentário no YouTube, pode deixar aqui, tá? Assim que possível a gente vai responder vocês. Podem deixar aí suas dúvidas. Marla, eu acho que seria importante, né, você também deixar o seu arroba do seu Instagram, né, para as pessoas que estão aqui, e Uhum. talvez, né, quiserem aí trocar uma ideia direto com você, né, quiserem aí te seguir também. Meu arroba é arroba Marla Ludic. Eu vou soletrar. Então é Marla, M-A-R-L-A-L-U, D de dado, T de tatu, K de Kelly e E de elefante. É um pouquinho difícil, mas
vocês me acham. Eu vou deixar, se você deixar, depois eu coloco o link direto do seu Instagram Ah, legal. na Tá descrição bom, também. claro. É isso, gente. Muito obrigada, Marla. Agradeço muito, né, sua disponibilidade Obrigada. de tempo, por ter compartilhado, né, coisas pessoais com a gente, né, com esse propósito da Uhum. gente disseminar também os conhecimentos para que outras famílias, outros adultos, né, possam encontrar aí essa boa nova, né, e suprir as suas próprias necessidades também. Agradeço Uhum. imensamente, né, por você ter aceitado estar aqui, foi muito rico, né? Acho que todos os seus insights, os seus, né, pensamentos, as coisas que você compartilhou aqui com a gente foi muito rico, né? Tanto para a gente sentir, né, em vários momentos que você foi falando, eu fui até me arrepiando, né, me conectando com as suas emoções ali que você foi compartilhando com a gente. E é para isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu criei aí esse canal, justamente para a gente compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. Tá bom. De nada, obrigada a você pelo convite. Imagina. Tchau, tchau, gente. Bom podcast para Tchau, vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente. Um beijo. Tchau, tchau, Marla. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.